Olá, sejam bem-vindos a mais um Economia ST Podcast, em parceria com o Instituto Gene, Centro de Inovação Blumenau. Eu sou Ana Paula Dalck, fundadora do portal e host do episódio. Olá, eu sou Giovana, sou assessora de imprensa do Centro de Inovação Blumenau e também do Instituto Gene. Acompanho a Ana nesse episódio também. E hoje a gente conversa com o Manuel Vitor, que é CEO da Marvi. Seja bem-vindo ao episódio. Beleza, muito obrigado. Estou muito honrado pelo convite de estar aqui com vocês. Para a gente começar, Manuel, queria que tu contasse um pouquinho aí de como surgiu o negócio, né? Qual foi o teu insight aí para criar a Marvi? Legal. Bom, então, antes de falar um pouco do negócio em si, eu vou dar alguns passos atrás para fazer sentido. Eu sou formado em administração de empresas e comecei a minha carreira profissional como auxiliar administrativo no departamento financeiro de uma pequena empresa aqui de Blumenau. Lá eu, enfim, como era auxiliar administrativo, fazia de tudo na parte administrativa da empresa, mas a dona da empresa, uma empresa familiar, acabou se ausentando depois de mais ou menos uns 2 anos que eu estava lá no negócio, e eu acabei assumindo como responsável financeiro pela empresa. Na época, era uma empresa que tinha um faturamento aí de aproximadamente uns 5, 6 milhões por ano, já era uma operação, assim, não grande, mas com um volume de movimentações consideráveis, então tive que desenvolver essa responsabilidade de gestão financeira muito cedo, né, na minha carreira. E isso, obviamente, me trouxe muito conhecimento e me abriu muito a cabeça para a questão de gestão, administração, finanças, enfim. Então, por conta desse meu histórico profissional, eu sempre tive muita facilidade com essa questão de finanças e eu decidi empreender. Foi em 2015, eu montei uma pequena fábrica, totalmente fora da área da administração, então produtos ali que são suprimentos para a indústria, mas muito pelo desejo de empreender, de querer ter o meu próprio negócio. Esse negócio eu acabei vendendo ele para um sócio lá de Porto Alegre, me mudei para lá, morei 1 ano e pouco lá no Rio Grande do Sul, mas aí eu descobri a duras penas como é difícil empreender, né? O desafio de ter que cuidar de todas as áreas da empresa. Naquela época, como era uma pequena indústria, a gente tinha área de produção, de qualidade, a própria questão comercial, enfim, então vários desafios. E eu tive um sócio também que a gente fez uma sociedade muito pelo negócio, mas depois os princípios e os valores acabaram divergindo um pouco e eu entendi, poxa, não faz sentido isso aqui para mim. Então eu acabei deixando a sociedade, ele ficou com esse negócio. E quando eu voltei para Blumenau, eu fui buscar algumas alternativas mais conectadas com aquilo que realmente eu gostava de fazer, que era essa parte de finanças, administração. E na época eu fui convidado por um dono de restaurante aqui de Blumenau para ajudar ele a construir um modelo de franquia. E me tornei sócio dessa operação. A gente acabou tendo 5 restaurantes, 3 em Blumenau, em Balneário e em Timbó. E o meu papel nessa sociedade era fazer a parte administrativa financeira. Mas, de novo, né, as armadilhas do empreendedorismo, naquela velha história de a gente ter que fazer o que tem que ser feito e não somente aquilo que a gente gosta e quer fazer, eu acabei me vendo de novo numa situação onde, poxa, não estava mais exercendo a função que eu imaginava que eu ia exercer. E aí, mais uma vez, troquei de segmento, né? Então, primeiro foi uma indústria, depois foi alimentação. Falei, agora eu não posso mais errar. Agora eu preciso realmente trabalhar com aquilo que eu gosto. Que foi quando eu decidi prestar consultoria financeira para pequenos negócios. Então, uma das coisas que eu sempre tive muita clareza nos meus 2 negócios era a da saúde financeira da empresa, né? Então, eu brinco que tem muito empresário que quebra quando chega um boleto maior que o saldo da conta. Na verdade, ele vem quebrando e ele nem sabe o que está acontecendo. Então, nesse restaurante que eu tive lá, em Balneário Camboriú e em Timbó também, que eu era sócio, eu tinha muitos números na mão, então eu sabia, poxa, isso aqui não está fazendo sentido, essa operação não vai virar. Então eu tenho esse domínio da parte financeira por conta desse meu histórico profissional. E eu percebia que muitos donos de empresas, de pequenas empresas, não tinham esse domínio, era um total descontrole, não sabiam se a empresa dava lucro, se não dava, não tinham segurança nenhuma de previsão de caixa. E aí eu pensei, poxa, eu vou ajudar algumas pessoas a resolver esse problema. Então, em 2019, a empresa surgiu como uma empresa que se chamava M Victor, inclusive quando a gente veio aqui para o Centro de Inovação lá nesse, se chamava M Victor, que era uma empresa de consultoria financeira para pequenas empresas. Então, eu ajudava o empresário a ter uma leitura dos dados financeiros do negócio. Esse ponto de tu fazer a consultoria individual ali com o empresário para se tornar de fato uma empresa que vem para o centro de inovação, como é que aconteceu esse caminho? Legal. Quando eu ia fazer a consultoria, basicamente eu chegava para o empresário e falava, olha, você precisa ter um sistema, você precisa fazer as rotinas e tudo mais. Só que o desafio era, o empresário geralmente não tinha tempo, aptidão e nem vontade de fazer isso. Então foi quando surgiu o BPO financeiro, que é a terceirização dos serviços financeiros.
E logo a gente descontinuou essa vertical de consultoria e passamos a fazer somente BPO financeiro. Nesse momento a gente passou a vender através da internet para outras cidades, outros municípios. A consultoria era local e aí o BPO financeiro a gente conseguiu atingir clientes de outros estados. E aí a gente começou a se deparar com alguns desafios de tecnologia. Então, os sistemas que a gente utilizava, eles eram um pouco intuitivos, os relatórios não atendiam às expectativas. Fora isso, a gente tinha também um desafio de fazer a gestão das tarefas que a gente precisava executar para cada cliente. Então, a gente tinha vários clientes e a gente não podia esquecer de fazer as rotinas financeiras do cliente, né? Isso ele esquecia sozinho, não precisava pagar alguém para fazer isso por ele. Então, a gente começou a desenvolver um software de gestão de tarefas e também alguns dashboards para mostrar para o cliente os resultados do negócio dele. E nesse momento foi quando um dos nossos desenvolvedores, que trabalhava conosco na época, foi o nosso primeiro dev, ele participou de um hackathon, e nesse hackathon estava lá o Rafa Silva, que na época estava incumbido da missão de visitar algumas empresas e convidar essas empresas a vir para o Centro de Inovação. Então, na verdade, a Marvi ela é uma empresa de serviço, mas de base tecnológica. Então, a gente é uma empresa que presta serviço, mas desenvolveu o nosso próprio software para que através do software a gente preste o serviço, né? O software não é o fim em si mesmo. Na verdade, o software é o meio que a gente entrega o serviço para os nossos clientes. E por isso que a gente acabou vindo aqui para o Centro de Inovação, né? E foi bem na mesma época que o CIB estava inaugurando de fato, né? Então vocês fazem Isso. parte aí da primeira leva de empresas que ocuparam o Exato. espaço, né? Exato. No meio dessa jornada, né? Tu comentou inclusive aí do Rafa, vocês receberam também um investimento, né? E como que ele foi distribuído e contribuiu para o negócio evoluir de fato, né? Para se tornar de fato aí uma startup com escala, enfim. Bacana. Em 2021, quando a gente veio para o Centro de Inovação, nós ainda tínhamos a maior parte da receita da empresa vindo dos contratos de consultoria e a menor parte, 80% consultoria e 20% BPO financeiro, que era o que a gente estava começando a prestar o serviço. E quando surgiu a oportunidade de a gente receber esse aporte, a gente pôde, entre grandes aspas, né, eliminar os contratos de consultoria, ou seja, não renová-los de forma proposital e intencional, para que a gente pudesse se concentrar na parte de BPO financeira e tecnologia. Então, esse primeiro aporte, que foi de R$300 mil na época, ele nos deu esse fôlego para darmos nossos primeiros passos no desenvolvimento do nosso próprio RP financeiro e também podermos, né, nos dar o luxo de não renovarmos os contratos de consultoria, que era o que trazia muita receita para a empresa. Então, 2021 foi um ano que, em faturamento, a empresa andou de lado, né? A gente começou 2021 e terminou com o mesmo faturamento. Só que o faturamento de 2021, em dezembro, era 100% BPO financeiro. Sim. Então, esse primeiro aporte possibilitou avançarmos com a tecnologia e também podermos desenvolver essa outra linha de serviços, né, no De começo. fato, fazer essa migração aí Pivotar o modelo de negócio, né? no meio do caminho, É. né? Como que tá o atual momento do negócio? Assim, eu sei que vocês tiveram algumas mudanças também pelo caminho, queria que tu comentasse sobre. Legal. Bom, seguindo uma ordem cronológica, assim, 2022 foi quando a gente teve um crescimento muito acentuado, tá, de clientes e de equipe também. Então, falando um pouco em números, 2022 a gente começou o ano com 50 clientes e terminamos com 200. A gente tinha 20 e poucas pessoas no começo do ano, terminamos com quase 70. Então, foi muito desafiador esse crescimento, porque não é um crescimento escalável como é software, como é SaaS. Então, a gente tem essa camada de serviço que, obviamente, demanda muita mão de obra, contratação, treinamento e, por consequência, rotatividade de colaboradores, o que é muito desafiador em empresa de serviço. Então, a grande mudança que a gente teve em 2023, que foi quando a gente tomou a decisão de encontrar um caminho mais escalável, foi de mudarmos para o modelo de franquia. Então, a Marvi, ela deixou de ter essa mão de obra interna para fazer esse serviço de terceirização financeira e passamos a ter escritórios franqueados, onde os nossos franqueados são os operadores financeiros dos clientes que a gente fecha negócio. Então, isso possibilitou que a gente tivesse mais uma grande mudança no modelo de negócio, mas que agora a gente voltasse a crescer de forma consistente. Muito por conta da qualidade do serviço, né? Então, a retenção dos clientes demanda muito essa atenção com qualidade do serviço e através dos escritórios franqueados a gente teve muito êxito em aumentar essa qualidade e, por consequência, reter os clientes. Então, hoje a Marvi tem 22 escritórios franqueados nesse momento. Então, eles também estão espalhados pelo Brasil. Então, desde o Rio Grande do Sul até no Nordeste, a gente tem escritório franqueado. E a gente opera nesse modelo. A aquisição feita pela matriz,
toda a parte de marketing e vendas, mas a operação sendo feita por uma unidade franqueada do negócio. Esse novo modelo, em algum momento o Centro de Inovação ajudou, possibilitou algum tipo de reviravolta? Enfim, tem uma contribuição do Centro de Inovação nisso? No começo ali da conversa, você falou do Rafael Silva, que foi nosso aqui líder de comunidade por um tempo também, né? E trouxe muitas empresas também para cá, nos ajudou muito no primeiro momento. E também foi um dos investidores, né, da sua empresa. Como é que o CIB tem ajudado, enfim, no negócio de vocês? Se a gente não tivesse vindo possível, eu acredito que muita coisa não teria acontecido, principalmente na velocidade que aconteceu. É claro que, como dono de negócio, como aquele empreendedor que tem um sonho de resolver um problema e levar o negócio adiante, a gente sempre encontra um caminho. Mas, como diz o Steve Jobs, né, conecte os pontos. Então, a gente vai conectando os pontos, a gente percebe o quão importante foi essa vinda para o centro de inovação. Então, a gente ter se conectado com o Rafa, termos vindo para cá, por consequência recebemos o primeiro aporte dele e na época do Thiago Silva, que era sócio dele aqui na TOTI, fábrica de software, então a gente não tinha CTO na época, então o nosso primeiro aporte veio de uma pessoa que tinha uma fábrica de software, que conseguiu nos ajudar no quesito tecnologia, mais no sentido de gestão, de dar alguns direcionamentos para nós. Então, assim, são conexões que a gente fez que com certeza nos ajudaram nessa trajetória, que nos deram alguns caminhos, alguns direcionamentos que talvez a gente teria se batido muito mais se a gente não tivesse aqui no Centro de Inovação, né? Isso, o CIB propõe justamente isso, né? Essas conexões e os espaços que a gente tem aqui, as salas, como a gente fala, né? São sempre abertos para todo mundo, para se conectar, para conversar, para trocar ideias, né? E acho que essa troca de ideias facilitou também vocês, não só naquela ocasião, mas também atualmente. Tu achas que ainda mantém esse nível de conexão, esse nível de networking que a gente se propõe? Assim, eu acredito que depende muito da etapa da jornada que cada empresa está e o que o networking, o grupo consegue contribuir. Então, hoje a Marvi, ela está num momento que a gente já extraiu muito dessa relação aqui com o CIB, com os demais colegas aqui de empresa. Mas o que eu acredito que não muda é o fato de a gente estar dentro de uma comunidade, de um ecossistema que impulsiona a gente, que coloca a Marvi em evidência e traz uma credibilidade para o negócio, né? Então, o CIB apesar de sermos empresas privadas pagando aluguel aqui como qualquer outro prédio, existe um critério, existe uma régua de seleção dessas empresas que estão aqui. Então, querendo ou não, isso é uma chancela para nós, que nós continuamos sendo uma empresa de base tecnológica, uma empresa inovadora. Então, isso com certeza nos posiciona de uma forma diferente perante o mercado que a gente atua. Então, hoje eu desconheço outra empresa de terceirização financeira que reside dentro de um centro de inovação ou algo parecido. Então, isso sem dúvida é algo muito positivo para nós e continua sendo na nossa trajetória. Manuel, eu queria voltar um pouquinho ali no modelo de franquias para a gente explicar assim um pouco mais de como funciona na prática, né? De repente tem algum profissional aí que está pensando em mudar ou fazer alguma coisa diferente aí no próximo ano. E de repente viu o episódio e decide aí ter uma franquia da Marvi, né? Qual que é o processo, né, de falar com vocês, os critérios de alguém que pode ou não franquear com vocês, o que a Marvi entrega, o que esse profissional precisa entregar também, a relação aí com os clientes que são atendidos. E eu também queria que tu comentasse um pouquinho do tamanho do mercado que vocês abraçam, né? Porque de repente antes era uma coisa, né, com BPO e hoje com franquias é outro, né? Então, como é que é essa tua visão aí em relação ao mercado? Legal. Então, falando primeiro do mercado, hoje a Marvi é focada no atendimento de empresas de serviço. Então, esse é o nosso foco de clientes. A grande maioria delas B2B. Então, por exemplo, agências de publicidade, escritórios de arquitetura e engenharia, empresas de energia solar, escritório de advocacia. Então, esse é o nosso perfil de cliente ideal. Esse é a comunicação que a gente faz e aquilo que a gente entende que a gente consegue entregar mais valor. Por consequência, é um mercado muito grande, porque a gente está falando de micro e pequenas empresas, então são literalmente milhões de empresas no Brasil e a gente arranhou uma fração disso ainda, né? Estamos no começo do começo da nossa jornada em relação ao tamanho de mercado. E o perfil do profissional para trabalhar com a gente no modelo de franquia costuma ser um profissional que já tem experiência na área financeira, especialmente
fez carreira, geralmente, em alguma empresa, como controller, como financeiro, ou talvez na área contábil também. Pelo menos uns 5 anos de Geralmente é experiência. isso. Formação acadêmica, tá? Ensino superior completo, pelo menos 5 anos de experiência e ter trabalhado na área de finanças, contabilidade ou áreas correlatas, tá? Então, por exemplo, ex-bancário também, a gente tem alguns que são nossos franqueados, mas o foco tem sido muito essa transição de carreira, né? Aquela pessoa que, poxa, já contribuiu com as empresas que trabalhou, que passou e sente que, pô, chegou a hora de eu empreender, de ter o meu próprio negócio, busca também por algumas questões de flexibilidade de horário, por questão, às vezes, de home office, enfim. Então, essa pessoa, ela quer ter uma renda interessante dentro de um modelo que ela empreenda, mas que não tenha tanto risco, né? Risco sempre existe, qualquer negócio tem risco, mas que não tenha tanto risco quanto abrir o seu próprio negócio. E geralmente esse perfil de profissional, ele é um profissional mais técnico, ele não é um profissional tão comercial, que tem essa aptidão e essa vontade de prospectar, de correr atrás de cliente, ele gosta mais da operação. Então, a nossa franquia proporciona para esse perfil de profissional atender clientes, fazer aquilo que ele gosta de fazer, mas sem ter que se preocupar com todo o resto, que é a parte de aquisição e também com a parte de tecnologia, porque hoje a Marvi fornece todos os softwares necessários para fazer essa operação funcionar, né? E falando da operação em relação ao franqueado, não necessariamente ele vai ser o único, né? Ele vai empreender com a franquia, mas ele pode também aumentar a operação a partir dessa franquia, né? Isso. Trazendo outras pessoas ali para complementar o Exato. atendimento. Hoje a gente tem franquias que tem 4 colaboradores, tem 2 franquias que tem 4 colaboradores, tem outras que tem 2, enfim. Então, no começo a gente tem 1 ano e meio, mais ou menos, de projeto de franquia. Então, sim, é possível. Inclusive, os nossos maiores franqueados são os 3, né? Que são ali do começo, a primeira safra, digamos, de franqueados. Eles também têm escritório, então não são mais uma operação home office, são uma operação que eles montaram escritório, tem colaboradores. Então, a gente tem essas franquias que acabam crescendo um pouco mais. A grande graça é que o franqueado ele pode escolher, né? Por exemplo, poxa, eu quero comprar uma franquia, mas quero trabalhar eu e minha esposa, eu, um irmão, eu e um amigo, sermos sócios em 2 pessoas e começarmos um negócio e trabalhar remoto e a gente entende que esse é o modelo que a gente quer. Ou eu posso, não, eu quero realmente crescer minha franquia, contratar funcionários e expandir. Então, isso vai muito do próprio perfil do franqueado, do interesse dele. E o legal é que existe essa possibilidade de crescimento junto conosco, né? Porque o nosso modelo de franquia, ele veio para resolver um problema da escala, que é ter uma rede capacitada para atender os clientes que a gente gera a demanda. Só que isso não significa que eu preciso ter cada vez mais franquias. Eu posso ter franquias que crescem, desde que a franquia continue atendendo os critérios de qualidade. Esse é o ponto. Então, se a franquia está crescendo, mas ela continua mantendo uma entrega no nível que a gente precisa que ela tenha, ela pode continuar crescendo e a gente continua mandando mais clientes para aquela mesma franquia. Então, nosso negócio não é vender franquia. Nosso negócio é termos uma rede capacitada para atender a demanda que a gente consegue gerar. E como que tá essa distribuição, né? Tu disse que já atendem no Brasil e como elas se concentram exatamente? Sul e Sudeste tem a maior parte dos clientes, mas a gente não faz hoje uma distribuição por geolocalização, né? A gente distribui o cliente que está em qualquer lugar para um franqueado que está em qualquer lugar, até para atender um critério de distribuição para essas franquias, né? Então a gente vai tem literalmente uma lista onde a gente vai vendo quem que recebeu o último cliente, ele vai por final da fila e assim a gente vai distribuindo. Então a gente não tem aquele critério, o cliente que é de tal cidade vai para tal franqueado. Isso não acontece. Porque o nosso atendimento é 100% remoto, então no fim não muda nada. Né? Mesmo a gente tem franqueados de Blumenau que atendem clientes de Blumenau, mas nunca se viram na vida, porque a operação acontece 100% remota. É claro, a grande maioria dos clientes não são da mesma cidade do franqueado, mas isso é algo que hoje para nós não interfere no nosso modelo operacional. Sim. Você comentou que tem 22 franquias, 22, né? Tem alguma meta? Então, para esse ano ainda finalizar 2024? Esse ano a gente deve finalizar com perto de 30 franquias pela nossa projeção. E pela projeção a gente tem um objetivo de chegar perto de 100 ou talvez bater 100 franquias no ano que vem. Então, a gente está prevendo um crescimento bem acelerado, não da expansão da rede de franquias, mas de clientes. Acho que esse é o principal ponto, né? Porque 2022 a gente cresceu muito rápido, 2023 foi mais um ano de platô para a gente organizar a casa e fazer essa virada de operação interna para a franquia. 2024 a gente voltou a crescer de forma bem acelerada, então a gente saiu, começo desse ano a gente tinha
3, 4 franquias, a gente está finalizando com 30, então foi um ano muito positivo nessa quantidade de franqueados e crescimento do negócio em si, mas é porque a gente voltou a crescer a quantidade de clientes, então a gente precisou vender franquias para absorver a demanda. Acho que esse é o grande lance, que querendo ou não, é quase um marketplace, né? Eu tenho o vendedor e o comprador, então é sempre uma oferta e demanda. Então, o projeto de franquias, ele vai depender muito também do desenvolvimento das unidades franqueadas. Porque é isso que eu estava comentando de qual que é o interesse do franqueado em crescer. A gente está muito no começo, esse modelo ainda vai se consolidar e a gente vai entender qual que vai ser o tamanho médio das nossas franquias, para que daí sim eu consiga entender quantas franquias eu vou precisar. Até porque não faz sentido ter 100 franquias e um cliente para Exato. cada e pronto. E né? acho que é um ponto bem legal até de comentar que o nosso modelo de franquia, ele é um modelo que a gente garante clientes por contrato. Então, é realmente um diferencial muito grande do nosso modelo de negócio. Porque, como a gente tá conectado com esse universo de startups, a gente sabe muito bem desses indicadores de custo de aquisição de cliente, né? Como que a gente faz para gerar essa demanda. Por consequência, eu consigo saber quanto que eu preciso cobrar de taxa de franquia para garantir os clientes para o franqueado. Sim. Então, hoje, todo franqueado, quando ele compra uma franquia, ele tem clientes garantidos por contrato. E isso faz com que ele tenha muito mais segurança e previsibilidade. Então, aquilo que eu falei de, tô fazendo uma transição de carreira, quero empreender. A franquia da Marvit te dá essa previsibilidade de receita. Não é um modelo de negócio que tu vai comprar franquia e tu vai ter que se virar para adquirir clientes ou contar com a sorte, digamos assim, se vai ser um mês bom ou um mês ruim. Não, a gente tem realmente uma previsão desses clientes, né? Legal. Tu já deu alguns spoilers aí, né, do que a gente pode esperar aí do próximo ano, mas o que a gente tem aí de geral, assim, para 2025? Legal, assim, além, obviamente, do próprio crescimento da empresa, a gente está olhando muito forte para a questão de educação, né, ano que vem. Não de nos tornarmos uma empresa de educação, mas a gente, ao longo dessa trajetória, a gente entendeu que a gente precisa fazer um papel muito de apoiar esse empreendedor, não somente com as rotinas operacionais, mas também a melhorar a gestão, melhorar o negócio dele. Inclusive, tem aquele Golden Circle do Simon Sinek lá, né, que diz o como, o que e o porquê. Então, o nosso porquê, por que a gente faz o que a gente faz? Porque a gente quer apoiar o empreendedor a ter mais sucesso, né? Esse ambiente é muito desafiador, então a gente quer apoiar ele através daquilo que são os nossos produtos. Só que quando a gente fala de apoiar o empreendedor e a gente tem um produto que ele é muito high touch, ele é um produto que a gente precisa ter uma confiança muito grande, que é a terceirização do financeiro e tudo mais, isso se limita a uma quantidade de empreendedores que decidem por fazer esse movimento no seu negócio. E a gente entendeu que a gente pode apoiar esse empreendedor de outras formas, como, por exemplo, capacitando ele, trazendo conhecimento, conteúdos para que ele possa desenvolver cada vez mais o negócio dele, tanto aqueles clientes que já estão na nossa base, quanto também outros empreendedores que nos seguem e nos acompanham. Nada menos que educando o mercado, assim como outras áreas também precisam. E aquilo que a gente fez na Marvi pode ser compartilhado. Então, como nós somos uma empresa de serviço que atende empresas de serviço, muito daquilo que a gente fez serve para o nosso potencial cliente, ou seja, aquilo que a gente aprendeu, a gente pode compartilhar e deve compartilhar. Então, a gente está muito focado nisso para ano que vem também. E não somente expandir e vender para mais clientes e crescer o negócio, como também ser um agente de transformação no ecossistema do empreendedorismo, através de compartilhamento de conhecimento e algumas iniciativas que a gente tem. Então, para quem estiver assistindo e se interessar, acompanhe a gente lá no Instagram, né, que é onde a gente se comunica mais hoje com o nosso perfil de cliente. E a gente está frequentemente aí produzindo conteúdo e organizando um calendário também de aulas e tudo mais. Então, isso é algo que a gente vai vir muito forte para 25. Então tá. Desejamos sucesso. Boa, legal. Obrigada pela participação aqui no episódio novamente. Muito obrigado pelo convite e espero que a gente possa conversar mais vezes também. Legal, Valeu, obrigada. tamo junto, tchau, tchau. E assim fechamos mais um episódio do Economia SC Podcast em parceria com o Instituto Gene e Centro de Inovação Blumenau. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like, comente e compartilhe com quem possa interessar. Até a próxima!